Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Cavalgada, de 1933. Entre os estúdios pioneiros de Hollywood que tinham uma estrutura verticalizada, ou seja, produziam e também distribuíam seus próprios filmes, um dos mais antigos foi a Fox, formada no ano de 1915 pelo empresário húngaro William Fox. Foram inúmeros os títulos importantes realizados pela empresa até a sua consolidação como 20th Century Fox, já no ano de 1935. Isso incluiu o filme vencedor do Oscar na categoria Unique and Artistic Picture, que só existiu na primeira cerimônia referente aos anos de 1927 e 1928. Aurora, de F.W. Murnau, foi um verdadeiro sucesso entre os críticos e até hoje é considerado um dos melhores títulos do seu tempo. No entanto, até o ano de 1933, a companhia não tinha conseguido vencer um Oscar de melhor filme da Academia e por isso resolveu dedicar todos os seus esforços na produção do drama Cavalgada. How sweet of them to think of giving us flowers on New Year's Eve. Rather touching. So touching that I almost want to cry. Well, if you must. This evening was planned sentimentally. Sentimentally, but not tragically. Splendid. A inspiração para esse filme veio de uma peça de teatro inglesa, escrita por Noel Coward e que foi na época um sucesso absoluto. Segundo registros, ela teria sido encenada mais de 400 vezes ao longo de um ano e sempre com a casa cheia. Era também um espetáculo grandioso, repleto de elementos de cena e figurantes. Pelo raciocínio lógico dos executivos da Fox, a versão cinematográfica seguiria a mesma linha de sucesso e não teria como dar errado. De fato, a crítica gostou bastante do filme logo que ele foi lançado. A publicação The Hollywood Reporter afirmou o seguinte em janeiro de 1933. Abre aspas, é um documento esplêndido sobre a loucura e o declínio da civilização por conta das tragédias da guerra. É a contribuição de Noel Coward pela paz com uma pompa histórica e efetiva. Fecha aspas. Oh, how wonderful our marriage has been. Has. Give the future a chance. We don't know if there is to be a future. Now. That's a cheerful thought for the new century. About as cheerful as the thought of being without you. Oh, Robert, my dear, I shall miss you so. What does it matter about the war? About the Boers? It can't matter really. O filme tem início na noite da virada do ano 1899 para o ano 1900, marcando assim o início de um novo século, ainda que tecnicamente isso aconteceria apenas um ano mais tarde. Nesse contexto, o espectador é apresentado à família Marriott, de classe média alta, formada pelo casal Jane e Robert. Eles possuem 2 filhos ainda pequenos e naquele momento o patriarca se prepara para embarcar rumo à África do Sul para lutar na Guerra dos Boers. Esse conflito, pessoal, que é muito pouco mencionado nas escolas brasileiras, estava inserido dentro de um modelo imperialista do Reino Unido e deixou quase 30 mil mortos na virada do século XIX para o século XX. How many days will they be at sea, Colonel? 16. It's 6,000 miles to South Africa. You see, they land here at Cape Town, then proceed by rail to Kimberley, then by forced march to Mafeking. Let's hope they get there in time. Isn't it a wonderful sight? I'm wondering how many of them will come back alive. A cena do embarque das forças britânicas logo no início do filme já exemplifica muito bem a intenção do estúdio na realização da obra. Números superlativos, impacto visual, grandiosidade, tá tudo lá. O valor de produção foi muito baseado na imponência de suas grandes cenas, que são intercaladas por momentos mais comedidos de diálogo. E é nesse ponto aqui que eu já faço a minha primeira crítica a esse filme. Eu não considero que a dosagem tenha sido bem feita nesse sentido. Enquanto boa parte das externas tem um capricho considerável, os interiores parecem monopolizar as atenções do roteiro numa decupagem mais limitada, sem grande inspiração. E mesmo as cenas mais grandiosas acabam se arrastando um pouquinho além da conta.
Através do roteiro, o espectador acompanha a vida da família Merritt desde a virada do século até o Réveillon do ano 1933, portanto contemporâneo à época de lançamento do filme. E nesse ínterim, a família é impactada ou influenciada por todos os grandes acontecimentos que se passaram nesse período. Por exemplo, todos assistem ao cortejo fúnebre da Rainha Vitória, que aconteceu no ano de 1901. Mais tarde, o filho mais velho, chamado Edward, perde a vida em plena lua de mel a bordo do navio Titanic, no ano de 1912. Mais à frente, a Primeira Guerra Mundial arrasta-se entre os anos de 1914 e 1918, tirando dessa vez a vida do filho mais novo, Joe. Nesse sentido, a gente consegue fazer inclusive um paralelo com o filme Forrest Gump, o contador de histórias, que venceu o Oscar no ano de 1994 e a gente inclusive já analisou aqui no canal, e que também perpassava, através do seu protagonista, diversos momentos importantes da história norte-americana. A diferença é que no caso de Cavalgada, essas referências não são inseridas em tom de paródia. Como o filme cobre temporalmente o primeiro terço do século, o próprio cartaz anunciava ele como o filme de uma geração. E justamente por isso, o filme tem muito menos preocupação em individualizar as tragédias daquela família e muito mais apego ao contexto sociopolítico mais amplo. Isso faz com que nós, como espectadores, não tenhamos um aprofundamento emocional com nenhum dos personagens do filme, até porque não dá tempo, o filme não permite isso. Se por um lado isso elimina cenas exageradamente piegas, que seriam naturais em função dos acontecimentos da guerra e do naufrágio do Titanic, por outro, deixa o filme emocionalmente mais frio. My dears, we're at war with Germany. No. Listen, listen. It's very hot, isn't it? Uma das grandes qualidades do filme é a atuação da inglesa Diana Wynyard, de longe a melhor do elenco. É ela quem traz o calor humano para as cenas em geral, e precisa também ter muita versatilidade para se comportar naquela variabilidade de cenas e situações. Outro elemento notável é a caracterização física dos personagens, muito bem marcada pela maquiagem. Nessa época ainda não existia a categoria específica de melhor maquiagem no Oscar, mas se existisse, certamente esse filme seria no mínimo indicado. Sobretudo, o envelhecimento daquele casal protagonista é muito bem feito. Também me agrada muito, e agora do ponto de vista estético, a inclusão de algumas montagens ao longo do filme, especialmente aquela que se refere à Primeira Guerra Mundial. O uso de fusões, superposições e de uma mixagem sonora acertada fazem desses alguns dos segmentos mais interessantes do filme pela intensidade, pelo excelente acabamento e pela solução criativa dada a questão da passagem de tempo. Além disso, sai um pouquinho do lugar comum, dando mais leveza para a narrativa, até porque esse jogo aí de imagens não era muito utilizado pelos cineastas dos outros estúdios nessa época de Hollywood. E ainda há espaço no filme para apresentações musicais, das quais a minha preferida é a canção 20th Century Blues. What is there to strive for, love or keep alive for? Say hey hey, call it a day. Blues, nothing to win or to lose. It's getting me down. Who's escaped those dreary 20th century blues? O diretor responsável pela obra foi o inglês Frank Lloyd, que por esse trabalho recebeu o segundo Oscar de melhor direção. Ele foi muito ativo na época do cinema mudo e em 1935 ele dirigiria pela MGM o grande vencedor do Oscar naquele ano, O Grande Motim, estrelado por Clark Gable e que a gente já analisou aqui no canal do Meu Tio Oscar.
No caso aqui de Cavalgada, eu diria que o trabalho dele é irregular, alternando bons e maus momentos. O público acabou rejeitando um pouco esse filme na época, não recebeu ele com muito entusiasmo e preferiu naquela mesma temporada de premiações uma outra produção da Fox, Feira de Amostras, um drama rural que a gente já analisou inclusive aqui no canal. Pessoalmente, apesar de reconhecer várias virtudes nesse filme, fica a sensação de que esse filme envelheceu mal e parece muito mais longo do que realmente é. Muitas pessoas se referem a ele como um dos vencedores do Oscar mais fracos de todos os tempos. E ainda que eu ache isso um exagero, concordo que a condução do filme é irregular. Alternando momentos preguiçosos com outros surpreendentes, o filme só não resistiu melhor por sua inconstância. I'm so very, very sorry. I don't know what you mean. Oh, yes, you do. Inside, you must. Something seems to have gone out of all of us, and I'm not sure that I like what's left. Goodbye, Ellen. O saldo final com a academia foi a indicação em 4 categorias do Oscar na temporada 1932/1933. Melhor filme, melhor direção para Frank Lloyd, melhor direção de arte e melhor atriz para Diana Wynyard, que foi a única que não venceu. Durante muitos anos, esse foi um filme extremamente difícil de se assistir, simplesmente pela ausência de lançamentos oficiais dele. Ele foi lançado no mercado norte-americano apenas na década de 1990 e em formato VHS. Fora isso, algumas programadoras de TV a cabo deixaram ele disponível eventualmente ao longo dos anos. Mas felizmente, quando o filme completou 80 anos de idade, uma edição caprichada foi lançada lá no mercado norte-americano, inclusive no formato de Blu-ray. Aproveite essa oportunidade, assista o filme e responda a pergunta: seria ele realmente um dos vencedores do Oscar mais fracos de todos os tempos? Tire suas próprias conclusões. Let us drink to the spirit of gallantry and courage that made a strange heaven out of unbelievable hell. And let us drink to the hope that one day this country of ours, which we love so much, will find dignity and greatness and peace again. Olha, eu já adianto que eu não concordo com essa afirmação por tudo que eu falei ao longo do vídeo, especialmente os valores de produção e também alguns segmentos que são narrativamente muito interessantes propostos pelo diretor Frank Lloyd. Mas faz o seguinte, volta aqui logo depois que você assistiu o filme e usa o espaço aqui dos comentários no próprio YouTube para deixar sua opinião sobre o filme e também sobre esse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na temporada 1932/1933 na categoria de melhor filme, e o próximo e último título vai ser o drama de guerra Adeus às Armas, com Helen Hayes e Gary Cooper, dirigido por ninguém menos do que Frank Borzage. Tá show de bola e eu te espero aqui.